Mariana, a gente pode falar agora um pouco dos normativos e das ações governamentais que a ANM, principalmente capitania aí, em relação aos minerais críticos e estratégicos. Podemos falar um pouco sobre isso agora? Perfeito, Lupes. Eu fiz aqui o próximo slide, né? Um compilado aqui de legislações e normativos, né? Que agora até que vi, tá? Tem um errinho aqui, relacionados. Enfim, esse compilado aí, né? De diversos instrumentos legais que foram aprovados recentemente, tá? No intuito de estar dinamizando, né? Não só a mineração, mas também a cadeia produtiva, né? Para estar também conseguindo agregar valor aí em âmbito nacional, né? Para esses minerais estratégicos, para poder fomentar a indústria nacional, né? Então, inicialmente aqui a gente tem o decreto que eu já havia comentado, né? Da política do pró-minerais estratégicos, né? Que é onde vem essa resolução que traz aquela lista lá que a gente já abordou anteriormente, tá? A gente tem um decreto de 2022 que institui a Política Mineral Brasileira, tá? E também o Conselho Nacional de Política Mineral. Ainda em 22, um novo decreto também, que aqui é interessante esse, porque a gente antes tinha uma limitação das exportações de minerais e minérios de lítio e produtos derivados de lítio também, tá? E no ano de 22, o advento desse decreto 11.120, ele derrubou essas restrições para exportação de lítio, minério de lítio e seus derivados, tá? Antes tinha cotas, hoje em dia essas cotas caíram. Então, isso aqui é um fomento ao livre comércio, né? Também um instrumento que bastante significativo, principalmente para poder liberar as exportações de lítio brasileiras, tá? Desamarrar, né, as exportações nacionais. Já em 2014, a gente tem esse outro decreto aqui, tá? Que ele lançou essas debêntures incentivadas, tá? Isso aqui, se não me engano, esse aqui está em parceria com o BNDES, tá? Também para atrair recurso, né, financeiro, instrumentos financeiros para atrair recursos para o setor, tá? Em 2024, já bem recente, ó, Lei 14.902, cria o Programa de Mobilidade Verde e Inovação, tá? Então, aqui é justamente para fomentar, né, a comercialização de veículos elétricos e híbridos no mercado nacional, tá? E também as cadeias produtivas para fazimento, por exemplo, de baterias elétricas, tá? Temos aqui a resolução do CNPE de 2024, que instituiu a Política Nacional de Transição Energética. Então, isso aqui também, o Plano Nacional de Transição Energética e o Fórum Nacional de Transição Energética. Então, aqui já é bastante, né, desdobramentos nos normativos nacionais dos compromissos assumidos, né, de redução do aquecimento do global, né, em função das mudanças climáticas, e tentando também fomentar a transição energética em âmbito nacional, né, a substituição de energia gerada por fontes de combustíveis fósseis por fontes renováveis. Então, esse instrumento é basicamente para fomentar essa transição energética em âmbito nacional. Temos uma resolução da ANM já aqui, né, de 2025, que aprovou o novo regimento interno da Agência Nacional, tá? Aqui é interessante pontuar que esse regimento proporcionou para a agência aumentar bastante o tamanho da agência, traz musculatura para a agência, tá? Foram criados diversos novos cargos, diversas novas caixinhas, né, na estrutura da agência para trabalhar melhor cada um dos setores. Inclusive, foi criada essa divisão que atualmente eu estou tendo a oportunidade de chefiar, que é a divisão de minerais críticos estratégicos, justamente para ter um ponto, um alicerce para trabalhar com maior ênfase exclusivamente esses minerais críticos estratégicos, né, em parceria com diversos outros órgãos governamentais também, tá?
Agora, mais recente ainda, foi instituída a Frente Parlamentar, uma resolução do Senado, né? Foi instituída no Senado uma frente parlamentar em defesa das terras raras brasileiras, tá? Então, também uma outra iniciativa aí do Poder Legislativo, né? Para, inclusive, mediante essa frente parlamentar, está fomentando o setor, está saindo mais normativos, mais legislações para dar robustez e garantias, né, para o setor. A própria lei, né, 15.990, sobre o licenciamento ambiental, né, que tenta trazer uma agilidade maior também para dar uma dinâmica para a burocracia do procedimento de liberação das licenças ambientais, né? A famosa LP, LI, LO. Tá? Aqui também trabalhar conjuntamente, né? Essa parte de pesquisa mineral, que a gente viu lá esse tempo todo de demora, né? Para tentar agilizar junto com os órgãos ambientais, as secretarias ambientais, principalmente, né? Esses procedimentos de licenciamento ambiental. E, por fim, uma lei estadual, né, de 27 de agosto, agora, saída do forno, do estado de Goiás, né, que instituiu aí essa autoridade estadual de minerais críticos do estado de Goiás e criou um fundo estadual de desenvolvimento de minerais críticos. Tá? Então, uma iniciativa, né, de entes estaduais também, né? Isso aí provavelmente sirva de estímulo para outros estados estarem também instituindo leis parecidas, né, para estimular estadualmente o fomento da exploração mineral. Tá? Então, esse aqui é mais ou menos o arcabouço legal e normativo que a gente tem recente para fomentar esse setor de terras raras minerais críticos estratégicos, inclusive as terras raras, né? Aqui alguns projetos de lei em tramitação, tá? Que devem, assim esperamos, né? Torcemos para que sejam logo também transformados em lei, tá? Passem a vigorar. Então, a gente tem esse primeiro projeto de lei 571 de 22, tais condições especiais ao exercício da atividade minerária em caso de interesse da soberania nacional, tá? Inclusive flexibilizando a exploração dentro de unidades de conservação em terras indígenas, tá? Esse aqui realmente é um ponto crítico, tá? Que deve ainda ter muito debate, mas que uma vez ele sendo viabilizado e sendo feito, né, de acordo com a legislação, tudo com a parte ambiental devidamente condicionada, também o respeito às comunidades indígenas, a divisão dos lucros com as comunidades indígenas, todas as questões, né, serem abordadas, esse realmente seria um marco. Tá? Quer fazer algum comentário desse, Pedro? Só que seria bem polêmico, né, Mariana? Muito. Muito polêmico, mas que... Esse acho que é o mais polêmico de todos aqui. Sim, mas bem feito, bem trabalhado, é possível, né? É possível. É possível e é necessário, né? É necessário. Falou, existe um espaço muito grande para que o Brasil cresça no tema e uma necessidade muito grande, né? Então, talvez trazer uma ferramenta, um instrumento que agilize, que facilite isso, pode ser fundamental nesse momento. Com certeza. E aqui só mais um adendo nesse tema, que temos uma quantidade enorme de jazidas de minerais críticos e outros minerais também, tá? Mas, sobretudo, de minerais críticos em várias unidades de conservação em terras indígenas que hoje em dia já estão definidas. Tá? Então, só mais esse adendo aí, que são áreas riquíssimas, com reservas muito significativas. Temos o outro projeto de lei, 4975, de 23, que é um incentivo tributário à pesquisa mineral. Tá? Esse aqui também é bastante interessante, porque, como a gente mostrou lá, né, até a empresa começar a produzir é mais ou menos 15 anos. Na hora que ela começa a produzir, que é a hora que ela vai começar a oferir algum lucro. Porque aqueles primeiros 15 anos ali, ela só botou dinheiro no empreendimento, ela não teve retorno nenhum. Né? E, assim, é muito dinheiro, é muito tempo,
tá? É muito difícil você tendo uma taxa de juros, uma Selic, igual a gente está, com 15%. O cara pode botar o dinheiro lá. Todo mês vai ganhar um pedacinho, sem fazer nada, garantido, né? Ou você prefere botar 15 anos na mineração sem ter retorno nenhum, tendo aquele risco geológico todo que eu apresentei ali, tá? Para ir oferir algum lucro daqui a 15 anos e mesmo assim ainda vai cobrir tudo que você investiu até você ter efetivamente um retorno líquido, né? Mais tempo ainda. Então, assim, é complicadíssimo isso. Então, você incentivar essa parte tributária na fase de pesquisa, eu vejo como fundamental de todas as formas, tá? Inclusive fomentar mercado de bolsa de valores também, tá? Porque, por exemplo, a gente tem, isso é importante falar também, eu vou demorar mais um pouquinho aqui, mas é uma fala que eu acho crucial também nessa questão de recursos aportados, tá? No Canadá e na Austrália, eles possuem bolsas de valores, né? É a Toronto Stock Exchange e a Australia Stock Exchange, que eles têm dois ramos que eles permitem empresas júniores abrir capital, tá? Para angariar recursos, vendendo ações, né? E essas empresas elas trabalham nessa parte de pesquisa mineral. E em vários países do mundo, tem projetos em vários países do mundo. Por exemplo, para Terras Raras, eu fiz um levantamento que eu encontrei já 21 empresas, tá? Que têm capital aberto nessas duas bolsas. Algumas delas também tem na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Londres, mas nessas duas bolsas, fundamentalmente, porque eles fomentam empresas que trabalham nesse ramo que está da pesquisa mineral. Que aí as empresas elas mostram para os acionistas, né, nos relatórios que elas são obrigadas a apresentar para os acionistas. Elas mostram a evolução da pesquisa mineral que elas estão fazendo. Elas têm projetos em vários países do mundo, apesar de elas estar listadas no Canadá e na Austrália, o portfólio de projetos dessas empresas é internacional, inclusive muitas delas no Brasil. E aí eles vão reportando para os acionistas, né, a evolução dessa exploração de pesquisa mineral, né, a malha de sonda, novos furos promissores que são encontrados, aí vai aprofundando a pesquisa, os testes químicos, físicos, para ir vendo a potencialidade de aplicação do minério já na fase de metalurgia também, tudo isso, né? E à medida que eles vão postando essas novas descobertas e tal, nos relatórios, vai atraindo capital, mais gente vai entrando, as ações vão subindo, vai tendo mais recursos para aplicar nessa fase de pesquisa, que é uma fase tão complicada de ter angariado recursos, né? Então, esse aqui é um estímulo nacional, tá? Inclusive está aqui, ó, incentivo tributário à pesquisa mineral por meio do mercado de capitais e criação da classe de ações da atividade de pesquisa mineral. Então, é justamente tentar criar no Brasil, dentro da Bovespa, um novo segmento similar a esse das empresas da Bolsa canadense e australiana, tá? Para conseguir atrair investimento para essa fase de pesquisa da pesquisa mineral. E geralmente são empresas júnior, empresas pequenas, tá? Empresas júnior. Seguindo aqui, projeto de lei 1369, tá? Que é previsão de montar um fundo de recursos, tá? Para as empresas mineradoras, em casos de situação de desastre, incidente ou sinistro, ter recursos já disponíveis para aplicar na reparação desses danos, tanto ambientais quanto sociais, tá? E também, por último aqui, o projeto de lei 2780, tá? Que institui a Política Nacional de Minerais Críticos Estratégicos e o Comitê de Minerais Críticos Estratégicos. Essa aqui está já a ponto de bala, está para sair. Essa aqui, talvez, esse ano ainda seja promulgada, tá? Por fim, os dois decretos também que vão estar amarrados com essa lei aí da Política Nacional de Minerais Críticos Estratégicos, que vai ser esse decreto, né, que institui essa política de mineração e transformação minerais de minerais estratégicos, mineração para energia limpa e segurança alimentar, tá? E também a portaria definindo a nova lista de minerais críticos estratégicos, tá? Que aí vai substituir aquela que a gente trabalhou no início da apresentação. Por fim, algumas iniciativas agora governamentais e
ações também governamentais dos diversos órgãos que trabalham, né, no setor mineral como um todo. Então, aqui é o Serviço Geológico Brasileiro, né, a CPRM, lançou essa série de minerais estratégicos em 2015. Uma outra publicação bastante interessante também, essa caderno de cadeias produtivas de minerais críticos para a transição energética. Tá? Um fundo de investimentos que foi lançado em parceria com o setor mineral, feito bolado, né, pelo BNDES e MME, é o fundo FIP, que chama, tá? Tentando mobilizar até R$1 bilhão para esses projetos de pesquisa mineral em minerais críticos estratégicos, tá? Para a transição energética. Pacto Global da Transição Justa e Inclusiva, né? Diversos compromissos de segurança energética e acelerar a transição energética sustentável, justa e limpa. Então, é aquilo que a gente viu. Se você não fomentar o primeiro elo da cadeia produtiva, que é a mineração, não existe transição energética. Não existe. Pode arrumar dinheiro, pode arrumar política, pode arrumar o que quiser. Se não tiver um insumo básico, não existe nada para frente. Tá? O edital aqui desse ano, de janeiro de 25, BNDES e FINEP, 5 bilhões para fomentar projetos que desenvolvam a cadeia produtiva de minerais críticos estratégicos no Brasil. E também, não coloquei aqui, mas também PDI aqui, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, para fomentar o desenvolvimento de novas rotas tecnológicas para serem aplicadas nesses elos da cadeia produtiva. Tá? Esse aqui também é fundamental. Tá? E, por fim, coisas da ANM. Né? A ANM lançou um plano estratégico, dando prioridade para os próximos anos, incluindo a gestão de minerais críticos estratégicos, criou essa divisão, da qual, hoje em dia, eu venho fazendo a chefia. Tá? Também, a ANM digital, agora também, para agilizar essas burocracias. Então, fizemos agora o SOPLE, tá? Que é o Sistema de Oferta Pública de Leilão de Áreas. Tá? Então, uma parceria, não só o sistema digital, mas também uma parceria com a Bolsa de Valores, a B3, para os leilões ocorrerem os leilões das áreas disponíveis, né? Ocorrerem na B3, para agilizar esse processo, com toda a segurança também que a B3 oferece, toda a expertise que eles têm, né, para fazer esse tipo de leilão. Tá? Lançamos também o REPEM, que é o Requerimento Eletrônico de Pesquisa Mineral, daquela primeira fase lá, que é onde tem um grande número de processos minerais, então também para agilizar esses requerimentos eletrônicos. Tá? Uma agenda regulatória trabalhando muito também a questão de aproveitamento de rejeitos e estéreis das minas que já produzem hoje em dia, que, por exemplo, a CBMM, uma empresa que produz nióbio e araxá, ela tem rejeitos lá que possuem terras raras. Então, é interessante, e rejeitos que já foi a rocha extraída, dinamitada, britada, já é um rejeito que está pré-preparado. Então, você desenvolver uma nova rota tecnológica que tem a capacidade de extrair terras raras desse rejeito é uma fonte também que já está ali com... A empresa já tem autorização para lavrar, já tem indústria, já tem toda a logística pronta, energia, água, mão de obra disponível. Então, é uma forma de agilizar também, né, o aproveitamento desses rejeitos, recuperação de minerais críticos desses rejeitos. Tá? E também para fechamento de mina, né, essa parte também trabalhando bastante. Atualização das normas reguladoras da mineração, tá? As diversas situações que temos de desapropriação, renúncia, desistência, resolução de conflitos, tentar agilizar todas essas partes de simplificação de processos de outorga também, garantias financeiras, tá? Avanços tecnológicos, protocolo digital. Hoje em dia, não temos mais papelada na NM, hoje em dia, tudo protocolo digital, também transparente, disponível para acesso via internet para qualquer usuário. Tá? Isso que eu estou falando, a transparência e a redução das assimetrias, tá? Dados abertos, vários painéis interativos para consulta também de dados de produção, de arrecadação de CEFEM, de comércio exterior. Tá? Por fim, estamos trabalhando aqui no âmbito da divisão de minerais críticos estratégicos, o desenvolvimento de uma plataforma de dados exclusiva de minerais críticos estratégicos. Tá? Esse projeto já está em andamento. Estamos trabalhando também no projeto Substância Mineral, que é uma padronização das substâncias para trabalhar os diversos sistemas que a gente tem, internos e externos da ANM, com outros parceiros também. Tá? A gente está criando uma lista padrão de substâncias. Estamos com um ACT, um Acordo de Cooperação Técnica, junto com o IPEA,
tá? Que tem rendido bastante estudos, inclusive tem esse que eu botei aqui. Hoje em dia, eu acho que a gente já trocou o nome desse artigo, mas ele já está pronto, ele deve sair no próximo 1 mês, 2 meses, tá? Ele já foi mandado para a editoração, inclusive, tá? Que a gente fez um estudo bastante interessante, tá? Quase 70 páginas, tá? Avaliando reserva, produção, comércio exterior, investimento de minerais críticos estratégicos e a posição do Brasil, principalmente na parte de comércio exterior, tá? Nessas cadeias globais de suprimentos de minerais críticos, tá? E aí a gente avalia tanto o primeiro elo da cadeia produtiva, que seria os minerais e seus concentrados, quanto o segundo elo da cadeia também, que são já os produtos químicos e produtos metalúrgicos derivados desses minerais críticos, tá? Então, é um estudo bem interessante também. Temos outra parceria com o CETEM, o Centro de Tecnologia Mineral, lá do Rio de Janeiro, que é um instituto do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que a gente vem trabalhando em parceria com eles a questão da economia circular de minerais críticos estratégicos, tá? É um projeto muito interessante. Na verdade, é um pool de projetos que eles trabalham basicamente com mineração urbana. E a ideia é o quê? É reciclagem de equipamentos eletroeletrônicos obsoletos para a recuperação de minerais críticos e preciosos desses eletroeletrônicos, tá? Que seria uma fonte secundária de fornecimento, né, de insumos, né, desses minerais críticos e estratégicos oriundos da reciclagem de equipamentos eletroeletrônicos, dentro dessa pegada de economia circular. Tá? Então, é um projeto muito legal também de economia circular, lá conduzido pelo CETEM, que a gente está em parceria com eles. E, por fim, ampliação das relações institucionais, né, com esses vários entidades governamentais, nacionais, internacionais, de âmbito federal, estadual, municipal, tá? Também think tanks, tá? E convênios que a gente pode fazer também com a iniciativa privada, com o CNI, tá? Com federações da indústria dos estados, tá? Para estar trabalhando essa questão das cadeias produtivas, tá? Da desburocratização, da celeridade dos processos, tá? Enfim, diversas frentes. Era basicamente isso, PS. Fico aberto aí para algum comentário, algum questionamento, e agradeço demais novamente a oportunidade de estar compartilhando essa gama de informações aí com o Instituto Miralei. Bom, muito obrigado, Mariana, pelo seu tempo, pelas informações. Você trouxe muita informação, dados relevantes, gráficos. Isso tudo foi muito rico. Nós agradecemos imensamente aqui, em nome da Escola Milaré. Parabéns pelas iniciativas aí da NM. Fico muito feliz de saber que o governo federal está se movimentando, está caminhando no intuito de empreender esforços para que nós tenhamos uma mineração mais efetiva e que traga, que agregue mais dinheiro, mais recursos para o nosso país, né? Aquilo que a gente falou lá no começo, né? Nós temos uma reserva muito grande a ser explorada e precisamos explorá-la. Parabéns, obrigado e Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Mais uma vez, né, gostaria de agradecer muito pelo espaço. É importante a gente estar tendo canais de divulgação dessas informações, né, esclarecimento. A gente vê hoje em dia muita coisa, a mídia abordando muito esse assunto, mas, infelizmente, algumas vezes a gente vê muitas informações erradas sendo vinculadas, né? É importante essa participação do pessoal mais técnico também estar tendo espaço na mídia para poder estar trazendo informações mais confiáveis, né? Com garantia de qualidade da informação. E aqui foi um espaço fundamental para a gente estar participando dessa disseminação dessas informações. Então, agradeço enormemente e fico à disposição para eventuais novas participações. Muito obrigado. Obrigado, até a próxima, Mariana. Até a próxima.